Olá, ouvintes do Nanapod, como vocês estão? Eu já vou começar avisando que esse episódio é daqueles que faz a gente repensar nossa vida. Sabe quando a gente reclama de coisas banais? Sei lá, eu queria tanto viajar, eu tô tão cansada no meu trabalho, eu não consigo emagrecer. Então, hoje você vai pensar duas vezes. Você vai falar assim, poxa, eu vou dar mais valor porque eu não consigo viajar, mas eu tô com saúde. Eu não gosto do meu trabalho, mas eu tenho um trabalho. Eu consigo pagar as minhas contas. Poxa, eu não consigo emagrecer, mas eu tenho condições ainda de tentar mudar os meus hábitos. Porque vocês vão perceber, assim como eu percebi, que tem pessoas por aí passando por tanta coisa realmente ruim, tanta coisa triste. E não é que a gente não possa almejar mais, que a gente não possa querer mais. Claro que a gente pode. Sonhar não custa nada, né? Mas a gente também precisa reconhecer as coisas boas que temos e não dar valor por estar tão preocupado com o que a gente ainda não tem. E antes de eu começar a contar a história da Cibele, eu queria falar um pouquinho do que eu sinto por ela. Porque eu tenho um carinho muito grande pela Cibele, a gente não se conhece pessoalmente, mas ela é uma seguidora minha que eu tenho há muito tempo e é o tipo de pessoa que tá sempre lá pra me apoiar. Independente do que eu me proponho a fazer, a Cibele tá sempre lá com um comentário. Eu vou começar a chorar, gente, pelo amor de Deus. Tem sempre uma palavra amiga, carinhosa, e foi tão bonito o jeito como ela me procurou pra contar a história que eu, sinceramente, não poderia dizer não. Então, dito isso, já pega o seu lencinho e vem chorar comigo, né? Pra eu não chorar sozinha. A história que a Cibele quer compartilhar com a gente começou em 11 de junho de 2016, quando ela conheceu o Marco num site de relacionamento. Ele estava passeando em São Paulo e ela acompanhando a avó de uma amiga que estava internada num hospital também em São Paulo. Você vê que a Cibele é gente boa, olha só, quem é que fica com a avó de uma amiga num hospital, né? Já começa por aí. Eles trocaram um contato de celular e começaram a enviar mensagem um para o outro. E logo na semana seguinte, eles se conheceram pessoalmente. O Marco tomou coragem e chamou a Cibele para sair. No encontro, ele pediu uma cerveja e ela uma caipirinha. Muito bem, Cibele, você é das minhas. Eu gosto de uma caipirinha. Se tiver oportunidade, eu não peço nada mais. E isso virou um ritual, porque a Cibele me contou que toda vez que ela e Marco iam se encontrar, tinha que ter presente ela, ele, uma caipirinha e uma cerveja. E nesse primeiro encontro, foi amor à primeira vista. Eles tiveram uma conexão difícil de explicar. E a partir daí, eles começaram a se ver todos os dias, aproveitando cada momento que passavam juntos. É muito legal quando a gente consegue ter essa experiência de logo na primeira vez, logo no primeiro encontro, ter essa química, essa faísca, né? E isso é muito difícil, por mais que as pessoas achem que não, é muito difícil, porque o primeiro encontro a gente geralmente tá nervoso, tá sem jeito, não conhece direito a pessoa, né? Você tá indo ali exatamente para conhecer. Mas por mais nervoso que você fique, por mais ansiosa que você seja, quando tem química, faísca, tudo muda. Tava tudo indo muito bem, até que depois de alguns meses, o Marco foi pra Itália tirar a cidadania italiana, e o pior não foi nem ele ir, foi o jeito como ele foi. Eles já tinham conversado sobre isso, inclusive no primeiro dia, no primeiro encontro, ele contou pra Cibele que tinha direito à cidadania italiana e que um dia ele ia para lá dar entrada na documentação. Só que na cabeça da Cibele era algo muito distante, que ia demorar muito para acontecer. Então a notícia de que o Marco ia para outro país acabou com ela, né? Ficou arrasada. Pensa, você finalmente consegue encontrar um homem que é a sua cara, que fecha com você, que é parceiro, que te faz feliz, e do nada ele fala que vai embora para outro país fazer cidadania, nem sabe se vai voltar. E foi exatamente isso, ele não falou, ele não deu uma data precisa, ele só falou assim, vou lá fazer cidadania, mas, né, eu volto aí em breve. Só que não falou quando ia nem quando voltava. O Marco é aquele tipo de pessoa que fala e faz. Bom, eu não preciso dizer o que aconteceu, né? A Cibele ficou mal pra caramba, chorou muito, foi aquela depressão, sentimento de abandono, né? E depois que passou essa sensação, eles conversaram sobre isso, sobre ele ter ido tão de repente, não dando nem tempo da Cibele se despedir. Gente, eu sou desesperada, tá? Nunca façam isso comigo. Eu preciso dizer o meu tchau, meu adeus, meu eu te amo, porque eu já fico pensando logo, gente, se esse avião cai, se esse homem é sequestrado, se acontece alguma coisa, como é que pode? É uma besteira, mas eu preciso, necessito e gosto de ser respeitada nisso aí. Claro que ela foi tirar satisfação do porquê que ele fez isso. E o Marco falou que ele não contou pra Cibele porque não sabia como contar. Ele não queria fazer ela sofrer. Feio total, né? Falhou o Marco, porque a Cibele já estava sofrendo.
Mas é que o homem, amiga, ele é assim, ele já vem com essa configuração de fábrica. Quando eles tentam não fazer merda, aí que eles fazem merda. Quando não faz merda de primeira, vai de segunda, é assim, a gente tem que entender, né? Coitado, ele só queria te ajudar, acabou prejudicando mais ainda. Passado esse momento de tensão, o Marco e a Cibele voltaram a se falar todos os dias. E ele mandava foto, vídeo, áudio, fazia a Cibele participar da vida dele como se ela estivesse lá. E em fevereiro de 2017, ele ligou por videochamada e falou para Cibele que estava morrendo de saudade dela e que precisava imediatamente vê-la. A Cibele, fazendo um pouquinho de doce, disse que seria extremamente difícil, né? Imagina, passagem para Itália, não tem como, ela trabalha. E o Marco mandou assim para ela: "Ah, é? Então eu vou aí te ver agora." O que a Cibele não sabia é que o Marco já estava no Brasil para resolver uns assuntos. Mas menino, o Marco consegue mesmo comer quieto, né? Que eu não consigo comprar uma bala pro meu namorado sem mandar a foto, falar quanto que foi, contar tudo nos mínimos detalhes. Que dirá viajar para outro lugar sem falar nada. A Cibele quase infartou, né? Ela não imaginava, acho que ninguém imaginava. Olha, parabéns, viu? Porque esse aí, minha filha, é difícil de encontrar. O Marco encontrou a Cibele, eles puderam aproveitar, ficando juntos por alguns dias, matando a saudade, só que infelizmente ele teve que voltar para a Itália para finalizar o processo de cidadania. Porque, como eu falei, essas coisas de cidadania é uma loteria. Tem pessoas que pegam muito rápido e tem outras que demoram uma eternidade. Em março de 2017, o Marco foi para a Irlanda, mais precisamente para Dublin. Ele tinha 48 anos nessa época e sempre foi o objetivo dele. Até porque essa não era a primeira vez do Marco na Irlanda. Ele já tinha ido alguns anos atrás para fazer intercâmbio e gostou tanto que decidiu ir atrás da cidadania italiana. Ele já tinha conseguido um quarto para morar na Irlanda, conseguido um emprego e ele e a Cibele sempre se falando várias vezes por dia, por chamada de vídeo, por ligação de voz, sinal de fumaça, telepatia e a saudade cada vez apertando mais, né? Ficar longe do seu amor, ninguém gosta. Até que um dia, numa das videochamadas, ele pediu a Cibele em casamento. Se não é um homem, gente, isso é um prefeito. Onde é que arranja um desse aí, Cibele? Só que pra ela ir pra Irlanda, eles tinham que casar antes por procuração, né? Porque ela tava no Brasil, ele tava na Irlanda. Tinham que juntar toda a documentação, pegar a procuração. Ih, uma trabalheira. E a Cibele ainda tinha que tirar o passaporte, porque nem passaporte essa menina tinha, você acredita? E em novembro de 2017, chega a Cibele na Irlanda, com 45 anos, com a cara e com a coragem para viver a sua história de amor com o Marco. E antes deles se casarem oficialmente, ela quis ir lá para dar aquela conferida, ficar um mês com ele, para ver como é que iam se adaptar um ao outro, né? Ainda mais morando fora. E eu acho que isso é uma coisa essencial para fazer. Aliás, todo casal que pensa em morar fora devia pelo menos testar por um mês. Eu sei que é caro, é complicado, mas é porque você embarcar numa viagem internacional com uma pessoa que você às vezes não está acostumado a viver pode ser uma furada. Nesse tempo que ela foi para Dublin, ela conheceu a sogra por videochamada e nessa ligação o Marco anunciou o casamento para eles, para a família toda e também avisou que precisaria muito da ajuda dos pais dele quando a Cibele voltasse para o Brasil. Ela conheceu Dublin, pôde passear, turistar à vontade, porque sim, ela ainda era uma turista, ela estava lá só para fazer um test drive e aí ela já aproveitou para pegar a procuração com o Marco, né? Fizeram toda aquela pataquada lá de ir na embaixada, fazer procuração, pagar um absurdo para dizer que você mesmo é você que quer casar com a pessoa e não é um charlatão. E como eu mencionei antes, fizeram esse test drive do casal para ver se eles combinavam. Eu já falei, eu acho isso essencial. Antes de casar no papel, a gente tem que morar junto sim, porque esse negócio de morar junto só depois de casar, isso aí não dá certo. Eu sei que tem a questão religiosa, muitas pessoas por causa da religião preferem morar juntos só após o casamento, seguir a cartilha ali, mas eu acho muito arriscado. A Cibele me falou que desde o primeiro momento que ela pisou na Irlanda, ela se apaixonou totalmente pelo país. Aproveitou ao máximo, viajou, comeu tudo que tinha para comer, bebeu tudo que tinha para beber e em dezembro de 2017 ela retornou ao Brasil. E aí começa a parte chata, né? Que é a parte de ir atrás de tudo pro casamento, todos os documentos. E, inclusive, no dia do casamento, ela nem casou com o Marco, ela casou com o tio dele, o tio Jacó. Foi o tio dele que representou o Marco no casamento por procuração, porque você precisa ter alguém lá representando o noivo, não dá para casar com vento. Eles se casaram no dia 13 de janeiro de 2018. A Cibele estava tão feliz que correu atrás de toda a papelada e no dia 23 de janeiro do mesmo ano, ela já estava em Dublin para morar oficialmente como a esposa do Marco.
Agora sim, casados oficialmente. E foi maravilhoso o reencontro, dessa vez casados ali no papel. Ela deu entrada no visto Stamp 4, que eu já falei aqui várias vezes, né, como cônjuge de europeu, e depois de alguns meses conseguiu o direito de permanecer na Irlanda com os mesmos direitos de um cidadão europeu. Logo em seguida, ela conseguiu um emprego. Foi trabalhar na Microsoft junto com o Marco. Ela fazia sanduíches, saladas, servia sopa para os funcionários da Microsoft durante o almoço. Foi um trabalho muito bom porque ali ela aprendeu muita coisa e conheceu pessoas maravilhosas. É uma oportunidade muito legal você poder falar inglês, né? Colocar o seu inglês para jogo, porque ali tem funcionários de tudo que é lugar do mundo e todos eles têm que falar inglês, então você tem que se virar. Mas mulher, você caiu de paraquedas logo na Microsoft, esse foi seu primeiro emprego? Eu, se trabalhasse na Microsoft, ia ser um nojo. Eu ia viver dando carteirada. Tudo ia ser motivo para falar que eu trabalho na Microsoft, encher a boca assim, falar bem alto. Microsoft, pode colocar aí. O que você faz na Microsoft? Não interessa. Eu trabalho na Microsoft, pode anotar aí no meu currículo. Em 2020 veio a pandemia e por isso a Cibele teve que ficar afastada do trabalho. Lá na Irlanda o lockdown foi bem pesado, as pessoas por um tempo não podiam sair de casa, no máximo ir no mercado ou então na farmácia. E ela e o Marco precisaram se mudar durante esse período de pandemia. E foi aí que a Cibele começou a perceber uma certa dificuldade no Marco. Ele tinha muita dificuldade para firmar a mão esquerda e também não conseguia mexer muito a perna esquerda. E quando eles chegaram no novo apartamento, com a mudança, o casal de amigos que estava dividindo com eles percebeu que o Marco estava piorando e logo suspeitaram que pudesse ser um AVC. Então eles ligaram no hospital e foram orientados a ir para uma unidade hospitalar com urgência, porque lembra, né, estava na época da pandemia, você não podia só sair de casa sem nem consultar um serviço de emergência. Todos eles, a Cibele, o Marco e os flatmates, pegaram um táxi e foram para o Mater Hospital, que é um dos maiores hospitais da Irlanda. Um amigo deles que era fluente em inglês ajudou, né, entrou com ele, porque devido à pandemia não podia entrar muita gente, então só esse rapaz teve acesso. E eles ficaram algumas horas aguardando do lado de fora até que autorizaram a Cibele entrar para ver o Marco. Ela conta que conversou um pouco com o Marco e que no dia seguinte ele seria transferido para o Beaumont Hospital, acho que é assim que pronuncia, né? Que eu pesquisei aqui, esse hospital é designado ao tratamento oncológico. Ele é referência nessa área da Irlanda. E por isso lá tem ressonância magnética e médicos especializados nessa área. Ele foi transferido no domingo e já logo fez a ressonância. No outro dia, na segunda, logo cedinho, o médico ligou para Cibele com a ajuda de um intérprete, avisando que o Marco tinha um tumor no cérebro do tamanho de uma laranja e que por isso ele tinha que operar imediatamente. Para você ver como é que são as coisas, né? Como é que é a vida. Um dia você tá bem, você tá feliz, você acabou de casar, tá construindo a sua vida com a pessoa que você ama, e no outro você tá numa cama de hospital com um diagnóstico desses. E eu vi de perto o desespero que é quando a família recebe essa notícia, porque um ex-namorado meu passou por isso com a mãe dele. A mãe dele sempre foi uma senhorinha muito gente boa, muito feliz, sabe? Diante de todas as adversidades, ela era uma pessoa de bem com a vida, sempre muito temente a Deus, Dona Amparo o nome dela, muito agradecida por tudo e de repente ela começou a ter dificuldade para fazer coisas simples, como por exemplo andar em linha reta na rua. Eu namorei esse rapaz que morava em São Paulo, a gente teve um namoro à distância aí por mais ou menos 1 ano e meio e eu lembro que sempre que eu tinha um feriado aqui que eu conseguia ir para São Paulo, eu ficava na casa dele e ele por trabalhar acabava me deixando sozinho em casa com a mãe dele e a gente fazia um monte de coisa, ia pra feira, ia no mercado, ela me mostrava vários pontos turísticos ali do bairro que ele morava, que era a Moca, e eu sempre brincava com ela, né, porque ela tinha mania de andar comigo na rua, segurando o meu braço, meio que abraçada comigo, né, entrelaçada no meu braço, e conforme a gente ia andando, ela ia me empurrando, eu falava, Dona Amparo, cuidado, a senhora vai me jogar na rua, vou morrer atropelada, já pensou? E depois, quando a gente conversou com o médico, ele falou que isso causava, né, esse tumor causava aí uma falta de equilíbrio na pessoa. Eu fiquei com meu coração na mão, né, porque eu brincava tanto com ela, assim, óbvio, né, zoando. Ela levava na brincadeira também, porque ela não fazia ideia que era uma falta de equilíbrio, ela achava só que era uma tontura. É claro que a gente nunca pensa que é algo sério, né, que é um problema. Eu mesma achei que era só o jeito dela, ela gostava, ela era uma pessoa muito de tocar, sabe, aquelas pessoas que estão sempre abraçando, beijando, perto, próximo de você, ela era muito carinhosa, mas já era aí o indício de algo muito maior. E ela também sentia muitas dores na cabeça. Às vezes estava conversando e ela botava assim a mão na cabeça, fechava os olhos e falava, ai Nana, menina, tô com muita dor na minha cabeça, eu vou ter que deitar um pouco.
Em seguida, ela começou a ter problema na visão. Os filhos sempre falando, né, que ela tinha 3 filhos, eles sempre falando: "Mãe, vai no médico, vamos lá, eu te levo", e ela sempre adiando, falando que não era nada, que ela só estava cansada, que ela só tinha trabalhado muito, estudado muito e que ia marcar, só que não marcava nunca. Dias depois, eu acho que ela foi no mercado, tinha um Extra grandão perto da casa dela, e aí ela caiu na rua. E com isso ela foi levada para o hospital de ambulância e horas depois a família teve o diagnóstico de que, na verdade, não foi só uma tontura, não foi só um momento ali que ela passou mal, mas que era realmente um tumor no cérebro, mais especificamente no tronco encefálico, assim, uma coisa que a gente chama de bulbo. E o bulbo é uma parte do nosso cérebro que controla os nossos batimentos cardíacos, a nossa pressão arterial, respiração. E pelo bulbo ficar bem numa região muito difícil ali ao acesso cirúrgico, uma cirurgia é extremamente delicada. Mas no caso da dona Amparo, né, a mãe do meu ex-namorado, ela não tinha opção. Se eles não fizessem uma intervenção cirúrgica, ela realmente ia começar a ter outros sintomas, além da dor de cabeça, dos desmaios, da falta de equilíbrio. Mas ela também ia começar a ter a dificuldade para respirar, perda de reflexo, de coordenação motora, que é uma coisa que já estava acontecendo, né? E, consequentemente, ela ia ter uma falência de funções vitais. Eu não lembro exatamente como tudo aconteceu, mas eu tenho a recordação de que a gente estava na sala de espera desse hospital, um hospital enorme lá em São Paulo, e os médicos vieram falar com a gente que durante essa cirurgia de emergência foi constatado que ela tinha também um linfoma, e por causa disso o tumor já tinha se espalhado para outras partes do corpo, como ovários, útero, pulmão. Infelizmente, a mãe do meu ex-namorado veio a falecer dias depois, né, porque ela ficou aí em coma depois da cirurgia. O médico explicou que era como se o cérebro dela fosse se apagando aos pouquinhos, né, e que o bulbo geralmente é a última parte que apaga quando a gente morre. Então a família resolveu esperar até o último momento na esperança de que ela ia reagir, mas infelizmente já era esperado que ela não ia conseguir se recuperar, né? E se ela se recuperasse por um milagre, ela ia realmente ficar com várias sequelas. Mas voltando à história da Cibele, se o Marco esperasse mais um pouco, ele iria morrer, pois o tumor estava pressionando o cérebro dele. Obviamente que a Cibele entrou em desespero, nem preciso falar que ela não sabia o que fazer. Imagina, você acaba praticamente de casar com uma pessoa que te ama, te respeita, que você tá se dando muito bem, tá construindo uma vida em outro país e descobre que essa pessoa vai ter que fazer uma operação de emergência no cérebro. A sorte da Cibele é que ela tinha esses amigos com ela o tempo inteiro, porque realmente você precisa de suporte, né? Você precisa de apoio. Então ela ligou pro irmão do Marco, que estava no Brasil, e contou toda a história. No final do dia, um dia que eu imagino que deve ter sido bem agoniante, o Marco ligou para Cibele. Ele já estava no quarto, dizendo que a cirurgia foi um sucesso. Ufa, hein, Cibele? Pelo amor de Deus, eu já estava aqui com meu coração na mão. Os médicos contaram para ela que eles removeram 95% do tumor e que não foi possível retirar tudo porque podia romper alguma veia. É como eu falei, né? Essas cirurgias cerebrais são extremamente delicadas. Eu, como sou formada em várias temporadas de Grey's Anatomy, posso afirmar, já estive presente em várias horas de cirurgia junto com o Dr. Derek Shepherd ou o Dr. McDreamy para os mais íntimos. E realmente eu fico impressionada, gente. A mão do homem não treme, fica ali, ó, firme que nem uma pedra, mas leve como uma pluma. Eu não consigo nem ver o cérebro direito. Eu acho que se eu olho para aquilo ali eu desmaio, mas o cara não só vê o cérebro, mas ele vê o que ele tem que tirar e também tem que ver onde ele não pode encostar, porque não pode encostar nada. Para a felicidade de todo mundo, o Marco não ficou com nenhuma sequela. Os médicos conseguiram remover 95% do tumor e não foi possível tirar tudo porque podia romper alguma veia. Como eu falei, é muito complicado, né? Cirurgia cerebral é extremamente delicado, mas deu tudo certo. Aí a assistente social entrou em contato com o Marco para que ele pudesse fazer o medical card dele para ter direito a todos os benefícios que o governo da Irlanda paga, porque obviamente que ele não ia poder trabalhar, ele estava muito debilitado. E a Cibele teve que pedir demissão do trabalho dela para cuidar do Marco em tempo integral, porque ele fazia radioterapia e quimioterapia, e durante 5 meses ele tinha que comparecer pelo menos uma vez por mês no hospital para passar com o médico, com a enfermeira, para conferir se os remédios da quimioterapia que ele ia tomar e orientações de alimentação, se estava tudo certinho, para tirar as dúvidas, aquele protocolo, né? E por 2 anos o Marco ficou super bem. Parecia até que ele nem tinha passado por nada daquilo. Todo o tratamento, as ressonâncias que ele fazia a cada 3 meses, as medicações, as consultas, nada foi pago, foi
tudo custeado pelo governo irlandês. A Cibele faz questão de lembrar isso. E ele sempre foi muito bem atendido por todos os funcionários de todos os hospitais que ele passou durante esses 2 anos. Em outubro de 2022, o Marco fez uma nova ressonância magnética e surgiu uma outra mancha. Na época, ele e a Cibele estavam morando em Longford, que, para quem não sabe, é uma cidade pequenininha do condado que tem o mesmo nome, Condado de Longford, e fica mais ou menos 2 horas de carro de Dublin. Depois dessa ressonância, eles tiveram que repetir esse exame e foi realmente detectado um tumor novamente no mesmo lugar. Essa doença é filha da puta, né? Eu fico pensando todos os casos que eu já vi de parentes, de amigos, de amigos de amigos, e às vezes a pessoa tá bem, já tá recuperada, tá vivendo a vida, voltando a fazer tudo o que fazia antes, e de repente ela descobre que a doença voltou. Bom, o Marco foi internado novamente e a médica estava animada. Ela falou que esse tumor tinha 2,5 centímetros de tamanho e que ia dar para tirar tudo. Lá vai o Marco para mais uma cirurgia no mesmo hospital. O tratamento começou no Beaumont e as 2 cirurgias foram feitas lá. Os médicos conseguiram realmente remover todo o tumor e o Marco teve que fazer tudo de novo, radioterapia, quimioterapia. Depois da cirurgia, os médicos fizeram uma biópsia desse tumor retirado e descobriram que ainda tinha muita radiação. E o Marco ficou bem afetado com a radioterapia. Por causa disso, os médicos acharam melhor diminuir as sessões. Ele começou a perder a visão periférica e também sentir muita dificuldade para andar. Foi a mesma coisa que eu contei ali sobre a minha ex-sogra, né? Ela passou pelo mesmo problema. Nesse mesmo período, ele começou a ser acompanhado em casa por uma enfermeira, uma terapeuta ocupacional e uma fisioterapeuta. De novo, eu vou reforçar que tudo isso foi custeado pelo governo irlandês, segundo a Cibele. O Marco começou a ficar muito debilitado. A terapeuta forneceu tudo o que ele precisava: cadeira de rodas, apoio para deitar na cama, apoio para ir para o banheiro, para tomar banho, até o dia que ele não conseguia mais levantar da cama. Todo o lado esquerdo do Marco estava comprometido. Daí uma enfermeira ia todos os dias, 2 vezes ao dia, para dar banho, trocar fralda, fazer a barba dele. A fisioterapeuta também marcava presença, ia toda semana, e a terapeuta ocupacional também. Mas infelizmente, mesmo com todos os cuidados e dedicação, tanto da Cibele quanto dessas pessoas que eu mencionei, ele teve que ir para o hospital novamente. Ele ficou internado e fez mais uma ressonância magnética. E com essa ressonância ele descobriu que o tumor havia voltado e que dessa vez ele estava muito mais agressivo. Em março de 2023, o Marco foi transferido para uma casa de cuidados paliativos chamada St. Joseph's Care Center. E a Cibele foi até Dublin para conversar com um médico que havia operado o Marco. E esse médico explicou para ela que realmente não tinha mais o que fazer pelo Marco, porque o tumor, por ser muito mais agressivo, estava se espalhando rapidamente para outras partes do cérebro. E ele falou também que não tinha como fazer uma cirurgia e muito menos quimioterapia ou radioterapia, porque ele não sobreviveria. Ele só ia sentir muita dor, porque, como eu falei, esse processo de quimioterapia, radioterapia, acaba com a pessoa. Tem muitos pacientes que até preferem não passar por ele, simplesmente aceitar a doença e tentar minimizar a dor de qualquer maneira que consiga, com tratamentos paliativos, que foi o caso do Marco, não por opção, mas por realmente não ter mais o que fazer. A Cibele ficava com o Marco todos os dias, o dia todo. Só voltava para casa para tomar um banho e dormir um pouco. Ele ficou 1 mês nesse local, onde aos poucos a saúde dele foi piorando. Ele começou a perder a força do lado esquerdo, não conseguia mais comer. Por fim, ele foi colocado no soro e basicamente só dormia. Aos poucos ele foi parando de conversar e tudo que o médico disse para Cibele que ia acontecer, estava realmente acontecendo. Mas a Cibele se manteve firme e forte ao lado do Marco sempre. Quando a mãe e o irmão do Marco ficaram sabendo de todo esse estado que ele se encontrava, eles compraram passagens para a Irlanda. E no dia da viagem, no aeroporto, eles ligaram para o Marco. Ele estava dormindo e de repente ele acordou e começou a falar. Com grande dificuldade, mas foi um milagre, porque ele só dormia nos últimos dias. Daí a Cibele já foi ligando para todo mundo da família para conversar com o Marco.
Ela conta que foi um dia muito emocionante, né? E nesse mesmo dia, uma amiga dela, a Marisa, que eles conheceram porque ela é intérprete e ajudou o Marco em várias consultas, foi visitar ele e a Cibele e o Marco conversou bastante com essa moça. Eu imagino que deve ter dado uma pontinha de esperança no coração da Cibele, né? Não só no da Cibele, mas em todo mundo. O Marco aproveitou esse momento de lucidez para agradecer muito a Cibele por tudo que ela fez por ele. Caralho, já chorei umas 20 vezes com esse negócio, sem sacanagem. Deixa eu me recompor aqui, porque realmente tá difícil. Até porque, como eu falei no início do podcast, a Cibele é uma moça que me acompanha aqui já tem um bom tempo, uma pessoa bacana, sabe? E eu sei que essa doença atinge tanta gente o tempo todo, no mundo inteiro, mas eu acho que quando a gente percebe o estrago que ela faz com alguém próximo da gente, né, machuca demais. Saber que todo mundo tá passivo a passar por algo assim, seja com a gente ou com alguém da família. Enfim, a Cibele foi embora pra casa, mas disse pra ele que no dia seguinte a mãe e o irmão dele iam estar lá na Irlanda pra visitar, abraçar, passar um tempo junto, poder acompanhar esse momento da vida e passar isso com eles. E que ela mesma fazia questão de buscar os dois no aeroporto e levar eles direto pro hospital. A Marisa, que é aquela amiga da Cibele e do Marco, e a Cibele foram para casa e no dia seguinte a Cibele recebe uma ligação do hospital avisando que o Marco não estava nada bem. E ela foi, obviamente, correndo para lá e realmente ele estava com muita dificuldade para respirar. Ela tentou de tudo para acalmar o Marco, mas não tinha nada que ela pudesse fazer. Depois de alguns minutos, o Marco parou de respirar. E a Cibele ficou ali parada, tentando entender e processar tudo o que estava acontecendo. O Marco faleceu no dia 23 de abril de 2023 e a Cibele presenciou o último suspiro dele. E ela agradece muito por não ter ido ao aeroporto, porque assim ela pôde estar com ele nos momentos finais. Infelizmente, a mãe e o irmão do Marco não conseguiram chegar a tempo de ver ele com vida. Quando eles chegaram, infelizmente, ela teve que dar a notícia do falecimento do marido. E como vocês podem imaginar, esse momento foi extremamente triste. Logo em seguida já vem aquele monte de burocracia, parece que a gente não tem nem tempo de processar nada, né? Vem o padre rezar pelo Marco, vocês sabem que a Irlanda é um lugar extremamente católico, e depois veio o representante da funerária. E a Cibele se viu em meio a um monte de decisões que ninguém quer tomar, mas que infelizmente todo mundo acaba tendo que passar em algum momento da vida. Ela ficou muito preocupada com os valores, né? Porque imagina, você tá num país que você não tá acostumado, você não sabe como funciona nada, né? Quanto é que é o preço de um caixão, como é que faz para enterrar, é uma coisa nova. Mas o responsável pela funerária explicou que, em primeiro lugar, ela tinha que pensar no que era melhor pro Marco e que depois eles resolviam a questão financeira. E afirmou também que o governo ajuda a pagar uma parte desse valor. Então ela foi lá, preencheu um formulário para fazer a solicitação e decidiu que o melhor a fazer era cremar o Marco. O velório foi num domingo e ela ainda teve tempo de chamar algumas pessoas para comparecer e se despedir do Marco. Ela também fez uma vaquinha para auxiliar nas despesas e o governo realmente pagou uma parte das despesas com a funerária. A mãe e o irmão do Marco ficaram com a Cibele por 3 meses, um apoiando o outro. E depois que eles foram embora, ela preferiu se mudar novamente, porque ela não conseguia mais viver naquela casa com todas as lembranças. Cada cantinho fazia ela lembrar de algum momento que ela viveu com ele. Felizmente, ela teve o apoio de muitas pessoas que foram muito importantes e que ainda são. Já fazem 2 anos e meio que o Marco faleceu e hoje a Cibele está bem. Ela tá, aos poucos, reconstruindo a vida dela. Tá até namorando novamente. E eu fico muito feliz por você, Cibele, porque a sua história mostra que o amor verdadeiro não termina com a morte, ele só muda de forma. O Marco partiu, mas deixou em você uma força que talvez nem você soubesse que tinha. E hoje você segue vivendo, recomeçando, amando de novo, porque é isso que a vida quer da gente, que a gente continue. E talvez essa seja a grande mensagem de tudo isso, que mesmo quando a vida desmonta a gente por dentro, ainda é possível se reconstruir com os pedaços do amor que ficou. Muito obrigada, Cibele, por compartilhar a sua história conosco e que ela sirva de lembrete para todos nós. Valorize o que você tem hoje. Abrace mais, reclame menos e viva de verdade, porque amanhã tudo pode mudar. Obrigada também a você que ouviu até aqui. A gente se vê quinta-feira.